Capítulo 13. A chuva serôdia. A obra do Espírito Santo é comparada à chuva, e fará descer a chuva a temporã e a serôdia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar, sob a influência de aguaceiros fertilizantes. Brotam os tenros brotos. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor utiliza esses elementos da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e depois para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante, de um estágio para outro, o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus no coração humano. Pelo poder do Espírito Santo, a imagem moral de Deus deve ser aperfeiçoada no caráter. Temos que ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Aplicação histórica à igreja como um todo. A chuva temporã no Pentecostes. Em obediência à ordem de Cristo, os discípulos esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Não ficaram ociosos. Foi registrado que estavam sempre no templo louvando a Deus. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Deixando de lado todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Só depois de passar a existir união perfeita entre os discípulos, quando não mais lutavam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a igreja verdadeira. Consequências da chuva temporã. Sob a influência do Espírito, palavras de arrependimento e confissão se misturavam com cânticos de louvor por pecados perdoados. Milhares se converteram num dia. O Espírito Santo os capacitava a falar com fluência línguas com as quais antes não tinham tomado contato algum. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam conseguido obter sozinhos em toda uma existência. Tinham um coração transbordando de bondade, de forma tão ampla, tão profunda e de tão vasto alcance, que foram impelidos a ir aos confins da terra, testemunhando do poder de Cristo. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Pessoas que estavam desviadas se converteram novamente. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. A promessa da chuva serôdia. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. No entanto, a chuva serôdia será mais abundante. Ao se aproximar o fim da ceifa da terra, uma concessão especial de graça espiritual é prometida, a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem.
Esse derramamento do Espírito é comparado à precipitação da chuva serôdia. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá, entre o povo do Senhor, tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Essa obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu fim para o amadurecimento da seara. A chuva serôdia produzirá o alto clamor. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isso produzia efeito. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Aplicação aos cristãos individualmente. Os poderosos efeitos das duas chuvas. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã nos são necessárias até o fim. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, Ele produzirá em nós mansidão e humildade, bem como confiança consciente de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia. O Espírito Santo procura habitar em cada coração. Caso ele seja bem-vindo como hóspede honrado, os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, os sentimentos celestiais e os atos, semelhantes aos de Cristo, tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos inconvenientes e das atitudes rebeldes. Podemos ter recebido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração quanto pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa salvação e a responsabilidade será nossa. As reuniões da igreja, como acampamentos espirituais, encontros da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das pessoas, são oportunidades determinadas por Deus para conceder tanto a chuva temporã como a serôdia. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus, assim como não pode fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Devemos orar fervorosamente pelo poder do Espírito Santo. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós, hoje, mais ainda. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é encarada como estando no futuro, porém, é o privilégio da igreja tê-la agora. Temos que buscar, orar por ela, crer nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo. A fé exercida nesse sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Não estamos suficientemente dispostos a insistir com o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor
Quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossos pedidos ao trono. Precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Essa é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa prioridade. Deve haver esforço dedicado para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a concedê-la, mas porque não nos encontramos preparados para recebê-la. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Porém, por meio de confissão, humildade, arrependimento e fervorosa oração, devemos chegar às condições estipuladas por Deus em sua promessa para nos conceder sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Digo-lhes que deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem que haver um ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazer uma obra completa, antes que seja para sempre tarde demais. A reforma deve acompanhar o reavivamento. Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das aptidões da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e precisam ser unidos para realizá-la. Deixar de lado toda contenda e dissensão. Quando os fiéis tiverem a presença permanente de Cristo em seu coração, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver mais rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem, de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então as chuvas da graça do Espírito Santo virão tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará em nenhum detalhe. Mas quando a obra de outros é diminuída para que os obreiros mostrem a própria superioridade, eles demonstram que sua obra não apresenta a assinatura que devia. Deus não pode abençoá-los. Para subsistirmos no grande dia do Senhor, com Cristo como nosso refúgio, nossa torre forte, temos que deixar de lado toda inveja, toda luta pela supremacia. Temos que destruir completamente as raízes dessas coisas profanas, para que não tornem a brotar na vida. Precisamos nos colocar inteiramente ao lado do Senhor. Que os cristãos ponham de lado toda a dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé, peçam a bênção prometida, e ela virá. Amemo-nos uns aos outros. Cristianismo é a revelação do mais terno afeto de uns pelos outros. Cristo deve receber amor acima de tudo dos seres que criou, e ele requer também que o ser humano nutra consideração sagrada por seus semelhantes. Toda pessoa salva será salva por meio do amor que começa em Deus. A conversão genuína é uma mudança do egoísmo para sentimentos santificados para com Deus e uns pelos outros. Os atributos que Deus mais aprecia são amor e pureza. Esses atributos devem ser cultivados por todo cristão. O argumento mais forte em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. É necessário haver entrega total. Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional.
Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Eles não seriam felizes ali, pois nada sabem dos elevados e santos princípios que governam os membros da família real. O verdadeiro cristão mantém as janelas do coração abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve nos usar. Por meio do Espírito, Deus opera em seu povo, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas muitos não se submeteram a isso. Querem escolher seus caminhos. É por isso que não recebem o dom celestial. Só aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. Desimpedir o caminho para a chuva serôdia. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e estar fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a permanecer em pé na batalha do dia do Senhor. Devemos corrigir os defeitos de caráter e purificar nossa vida de toda a contaminação. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Não há coisa alguma que Satanás tema, tanto quanto que o povo de Deus desimpeça o caminho, removendo todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma igreja enfraquecida. Toda tentação, toda influência contrária, seja ela visível ou oculta, será resistida com êxito, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá todo o coração que estiver purificado da contaminação. É nossa obra hoje entregar a vida a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Ser trabalhadores dedicados no serviço de Cristo. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então, as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato por meio de um derramamento, sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não se tornar cooperadores de Deus. Quando a praga da indolência e da preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará generosamente. O poder divino será revelado. A igreja verá a atuação providencial do Senhor dos Exércitos. Manter o jarro limpo e com o lado certo para cima. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo o que temos que fazer é manter o jarro limpo e com o lado certo para cima, e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente. Que a chuva serôdia caia em meu jarro, que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte no serviço, que eu também proclame, que eu seja um colaborador de Cristo. Assim, buscando a Deus, permitam-me dizer-lhes, Ele nos está preparando todo o tempo, concedendo-nos sua graça. A resposta poderá vir com rapidez inesperada e poder irresistível, ou poderá ser adiada por dias e semanas, e nossa fé passar por uma provação. Mas Deus sabe como e quando responder à nossa oração. Nossa parte da obra
é nos colocar em contato com o canal divino. Deus é responsável por sua parte da obra. Quem fez a promessa é fiel. A grande e importante questão para nós é ser unidos e ter o mesmo ideal, pondo de lado toda inveja e malícia, e como suplicantes humildes, vigiar e esperar. Jesus, nosso representante e líder, está disposto a fazer para nós o que fez para os que oravam e vigiavam no dia de Pentecostes. Não tenho conhecimento de nenhuma época específica em que ocorrerá o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo. Minha mensagem é que nossa única segurança consiste em estarmos prontos para o refrigério celestial, tendo nossas lâmpadas preparadas e acesas. Nem todos receberão a chuva serôdia. Foi-me mostrado que, se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre ele venha o refrigério para remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiar para ser purificado da imundícia da carne e do espírito, e preparado para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, será achado em falta. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Esse tempo nunca chegará. Há na igreja pessoas não convertidas, e que não se unirão para orar de forma determinada e intensa. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem reconheceram a chuva temporã não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz, a não ser que estejamos progredindo diariamente na exemplificação das reais virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Aqueles que não fazem firmes esforços, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Não devemos ficar ociosos, sem fazer nada na obra de Deus.